Na aula passada, nós estudamos os selos, né? Chegamos até o sexto selo, ok? Então, só para fazer um resumo rápido, não é? Nós tínhamos colocado sempre para a gente se familiarizar cada vez mais, não é, com aquele famoso quadrinho, aquele gráfico, não é, que a gente tem colocado para facilitar, né, o estudo. Eu sempre tenho dito, não é? Na verdade, entre a segunda e a terceira barras, nós mostramos na aula passada que a sétima trombeta, que é o ponto assim, um ponto, é um divisor de águas, na verdade, né? E ele acontece, né? Lembram quando eu fiz aquela comparação entre versículos, mostrando que a sétima trombeta aconteceria exatamente na metade da última semana de Daniel, não é? Muito bem. Então, depois de 3 anos e meio, não é? Nós sabemos que quando o anticristo manifestar quem ele é realmente, puser as manguinhas de fora, essa sétima trombeta vai ser tocada. Por que eu tive que estudar a sétima trombeta? Não o estudo dela em si, mas eu tive que falar dela para saber aonde os selos se encaixariam, não é? Aonde os selos se encaixariam. Então, na realidade, se a sétima trombeta a gente conseguiu identificar neste ponto, exatamente nesse ponto central, significa que a abertura ou o rompimento, né, não é, dos selos aconteceria em alguns momentos antes, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio, não é, da última semana de Daniel. Sua voz está falhando para mim. Oi? Minha voz está falhando. Alô? Aqui está ok. Aqui está ok. Para mim está falhando muito. Para mim está muito bom. Então, Adelson, tem que... Para mim está picotada. Oi? Agora melhorou. Melhorou? Então tá. Então nós vimos então exatamente esse ponto, não é? Oi, Rosângela. E aí, o que a gente precisa entender agora? Quando a gente está estudando um livro como o Apocalipse, a tendência, aliás, eu creio assim que é de qualquer livro, você está vendo uma sequência. Mas na aula passada, eu cheguei a falar para vocês que é importante, muitas vezes, a gente identificar nesse estudo como se nós estivéssemos em estúdios paralelos. Acontece uma coisa num ambiente, acontece outra coisa no outro ambiente. Por que eu estou falando isso? E agora a gente vai ver um momento muito simples, né? A gente vai ver um momento muito simples. Em primeiro lugar, oi, Adriane. Em primeiro lugar, só para a gente fazer um resumo, eu tinha dito que o primeiro selo era do cavalo branco e ali aconteceria espírito de engano. Lembram disso? Depois eu falei do segundo selo e disse que era o cavalo vermelho e que haveria espírito de guerra, ele traria espírito de guerra. Depois eu falei do terceiro selo, que era o cavalo preto, falava da fome. Depois eu falei do quarto selo, que era aquele cavalo amarelo, que não é o amarelo da camisa do Adelson que está aqui, não. Era um amarelo esverdeado, amarelo amarronzado, né? Amarelo, como a Cristiane tinha dito, amarelo morte, não é? E que esse traria o espírito de morte. E depois eu tinha dito sobre o quinto selo, que falava sobre a perseguição aos crentes, e falei um pouquinho sobre o sexto selo, que traria alterações na natureza. Então é óbvio que se eu acabo o capítulo 6 com o sexto selo, eu quero saber, na verdade, cadê o sétimo selo? Imediatamente é isso que interessa. Mas quando você vai estudar Apocalipse, o capítulo 7, ele não fala do sétimo selo, ele fala dos 144 mil israelitas. Então, o que eu vou fazer só para a gente não se perder? Eu vou dar um pulinho rápido no capítulo 8, só para ler os 2 primeiros versículos, porque ele fala rapidamente nos 2 primeiros versículos do sétimo selo. Então ele começa, né, e diz assim: havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu
algumas versões dizem por quase meia hora, outras dizem por cerca de meia hora, outras falam na medida de meia hora. O fato é que a verdadeira tradução do texto grego é que João teve a sensação de ter passado meia hora. A gente não pode fazer analogias perfeitas, comparações entre uma dimensão que é espiritual e uma dimensão que é física, que é temporal, ok? Mas ele, quando foi escrever, teve a sensação de que houve um silêncio no céu por meia hora. E o verso 2 diz assim: e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, gente, olha só que loucura. Primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Agora, ele poderia vir direto para cá e chegar no 7º selo. Então, quando Jesus rompe um selo atrás do outro, chega no 7º selo, eu creio que todas as milícias do céu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os querubins, serafins, arcanjos, anjos, enfim, todo mundo que habita o reino dos céus ficou esperando acontecer alguma coisa, já que tudo dizia respeito, como nós estudamos no capítulo 5, lembra disso? Que ninguém era digno de abrir o livro, não é? Então, de repente, alguém vem, tira da mão do próprio Deus, não é? O livro que estava na mão direita dele. Abre o primeiro selo, o segundo, papapá, chega no 7º. Bom, agora eu quero saber o que vai acontecer. E eu creio que nós teríamos a mesma reação. Ficou todo mundo parado, esperando, e agora? Romperam-se os selos. Foram quebrados os selos, foram arrancados, foram tirados os selos, né, na verdade. Então, o que acontece é que todo o céu ficou esperando algo importante acontecer. Guardem isso agora, que daqui a pouco a gente vai voltar para o capítulo 8. Ok? Eu vou voltar agora, então, na linha cronológica do livro, capítulo 7, porque está acontecendo o paralelo. E vocês se lembram, né, que quando nós estudamos na aula passada, os cavaleiros foram liberados para causar tudo aquilo que eu falei no início: guerras, fome, morte. A partir de quê? A partir da destruição da terra, a partir da destruição dos mares, a partir da destruição das árvores, causando fome, causando sede, causando morte. Então, a partir daí, vamos para o capítulo 7, no versículo 1, e diz assim: e depois dessas coisas, capítulo 7, versículo 1, e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, olha aí, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Verso 2, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, ou seja, do oriente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos. E onde está escrito 4 anjos, associem aqueles 4 cavaleiros que nós lemos em Apocalipse 6. A quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então a ordem deles é danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Por quê? Porque antes precisava acontecer alguma coisa. Que coisa é essa? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, todo mundo entendeu esse contexto que eu estou tentando explicar? Imagina o seguinte, gente, nós estamos numa excursão, todos nós aqui agora no céu. Está falhando a tua voz para mim aqui. Adelson, acho que é... Hein? É a tua internet, Adelson, porque todo mundo está... Tá bem aqui. Então tá. Eu vou ver aqui. Então tá joia. Tá? Porque se fosse mais de um... Vou ver aqui. Tá. Então, gente, olha só... Né? Então, pessoal, acompanhe o seguinte, nós estamos no céu. Vimos os seres viventes, não é, liberando aqueles espíritos terríveis
para causar tudo de ruim que pode acontecer na Terra. Eles são espíritos que vão agir de maneira plena, perfeitamente. Então eu chego para um e digo, pode ir. Eu chego para o segundo e digo, pode ir, e falo assim para os 4 primeiros. Quando eles se preparam para cumprir o ministério, já que foram liberados, eu digo o seguinte para eles: dá um tempinho, porque antes de vocês cumprirem aquilo pelo qual vocês foram designados, antes de vocês cumprirem o ministério, eu tenho uma obrazinha para fazer com 144 mil israelitas na terra. Então, vem o selo de Deus e vai selar esses 144 mil. Eu tenho falado isso aqui em muitas aulas, nós temos conversado sobre isso, nós sabemos que nessa época o Espírito Santo não vai estar mais na Terra, e que para que haja salvação no período da grande tribulação, é necessário um agente que traga algum tipo de evangelho, algum tipo de boa nova. E nós temos conversado e mostrado que esse evangelho já não pode ser mais a semelhança do período da dispensação que nós vivemos, que é a dispensação do Espírito, não pode ser a mesma graça, pode ser a misericórdia de Deus, mas é um evangelho que vai ter que afirmar para todos aqueles que ficaram na terra que eles não vão poder se deixar marcar pela marca da besta, nem na mão direita, nem na fronte, porque isso seria o fim deles. E muitos, não é? Nós vamos ver isso na consequência, não é? E na sequência do capítulo 7, e muitos vão ouvir essa mensagem, mas muitos não vão ouvir essa mensagem. Ok? Então, o que eu quero falar para vocês? Eles são selados. E aí, a partir do momento que eles são selados, percebam que no verso 3, diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Ou seja, gente, o pau vai cantar, vai ser um sufoco, vai ser um horror pelas consequências, né, na verdade, do ministério desses 4 cavaleiros. E aí, o que acontece? O João ouve, prestem só atenção, o número dos que foram selados, que era 144 mil, que diz que eram 12 mil de cada tribo. E vejam que coisa interessante. A maioria, posso até afirmar isso para vocês, diz que esse número pode ser um número simbólico. E eu digo para vocês que esse número não é simbólico, ele é literal. Por que eu digo que ele é literal? Porque João ouviu. Ele ouviu. Você não ouve algo simbólico. Você ouviu, não, nós estamos selando 144 mil. 144 mil serão selados. Mais do que isso, quando você vai para Apocalipse 14, no verso 1, não é? Quando esses 144 mil israelitas vão subir aos céus à semelhança da igreja, ali está escrito no verso 1, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então ele está reafirmando que são 144 mil. Então não é simbólico, não, são 12 mil de cada tribo mesmo. Agora, quando você analisa, né? Quando você analisa realmente, prestem muita atenção nesse slide que eu vou mostrar aqui. Não, é o outro. Muito bem. Dá uma olhada nesse slide, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu fiz um quadrinho aqui para que vocês comparem as 3 listas que existem na palavra sobre os 12 filhos de Jacó. Ok? A primeira, obviamente, está em Gênesis 49. Então está aqui, né, a lista conhecida, né? Rúben, Simão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, José, Benjamim. Quando você chega no livro de 1 Crônicas, no capítulo 2, você tem a mesma lista
descrita de maneira um pouco fora da ordem de Gênesis 49, mas são os mesmos 12 filhos. Tá? Notem que aqui aparece José, e nós sabemos muito bem que José gerou a Manassés e a Efraim, ok? Muito bem. Só que quando chega nessa lista que vai de Apocalipse 7, de 4 a 8, você tem uma mudança em relação às duas primeiras listas. Que mudanças são essas? Em primeiro lugar, você não encontra na lista de Apocalipse o nome de Dan. Dan não consta da lista de Apocalipse. Vamos tentar entender depois o motivo. E ao invés de você encontrar Dan, você encontra Manassés. De qualquer maneira, eu poderia dizer para vocês que pelo fato de estar escrito José também na lista de Apocalipse, eu posso dizer para vocês que de uma forma ou outra, Manassés também está escrito aqui como Efraim, mas ele separou José aqui. E ao invés de Dan, ele colocou o nome de Manassés. Agora, prestem muita atenção, não é? Do que eu vou falar para vocês. Abram a palavra em Gênesis, sem fechar Apocalipse, 49, no verso 17. Tá? Gênesis 49, no verso 17. Tá? Todos abriram? Diz assim, falando de Dan. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Olha só que coisa tremenda. Olha o que Jacó está profetizando a respeito de Dan. Quando você vai para o Salmo 41, quem quiser abrir, Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, versículo 9, né? Fácil de abrir. Diz assim, imagina que profecia é essa e a quem se refere, né? Salmo 41, verso 9. Até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. De que amigo íntimo é esse que a gente pode imaginar e quem estaria falando? E quando a gente vê o primeiro evangelho, que está em Gênesis 3,15, a gente lê assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Na verdade, se referindo a Satanás. Mas quem seria esse que falando que Dan seria serpente junto ao caminho e que não faz parte da lista final? Não é? Eu sempre disse, por tudo que está escrito no Salmo 41, que esse amigo íntimo que morde, né, o calcanhar é Judas Iscariotes. Não é? Não é à toa que teve uma troca, quer dizer, uma troca não, uma eleição, quando Judas Iscariotes suicidou-se, não é? Houve uma substituição, vocês lembram disso? Não é? Foi Matias que acabou entrando, né, por sortes no lugar dele. Ok? Então, pela fé, eu creio que assim como Judas era danita, da tribo de Dan, esse Matias que entrou era manassita, era da tribo de Manassés, porque um foi substituído pelo outro exatamente na lista de Apocalipse. Percebem? E o outro fato importante que eu falei daqui da outra vez, quando nós estudamos sobre o arrebatamento pré-tribulacional, que eu vou repetir aqui nesse estudo do capítulo 7, vocês podem abrir novamente em Gênesis, por favor, no capítulo 48, e a gente vai dar uma lida rápida para provar, para mostrar por que é que Efraim, não está escrito de maneira explícita nessa lista e Manassés está. Por que há essa diferença, já que ambos são filhos de José? Perceberam? Então, Gênesis 48, a partir do versículo 8. Flávio, toma um café. Flávio está dormindo. Acorda aí. Gênesis 48, a partir do verso 8. Posso ler?
E Israel viu os filhos de José, Israel aqui é Jacó, tá? E disse, quem são estes? Isso quando ele estava, né, no final da vida dele. Verso 9. E José disse a seu pai, eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui no Egito, né? E ele disse, peço-te, traz eles aqui para que eu os abençoe. Verso 10. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante de sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, olha só, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. Então, gente, imagina uma cama, Jacó estava deitado, José estava na cabeceira. O que ele faz? Ele põe Manassés à direita de Jacó, à esquerda dele, e põe Efraim à esquerda de Jacó, à direita de José. Verso 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Ele fez uma troca, ele fez assim, ó, né? E chegou a de Manassés e fez assim. Foi isso que ele fez. Estão acompanhando? E então diz assim, verso 15, vou completar o 14. Dirigindo suas mãos avisadamente, ainda que Manassés fosse o primogênito. Então, verso 15, e abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo mal, verso 16, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Verso 17, vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, aquilo não bateu bem para José. E tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Mas José disse a seu pai, não é assim, meu pai, porque esse, que é Manassés, é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai, Jacó, o recusou e disse, olha como é que é o profeta, eu sei, meu filho, eu sei, também ele, referindo-se a Manassés, será um povo e também será grande. Contudo, o seu irmão menor, Efraim, será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Lembra de Abraão? Abençoarei, farei de ti uma grande nação, não é? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Aí o verso 20 diz assim, assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti Jacó abençoará, Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim, que significa fruto duplo, significa frutífero, não é? Diante de Manassés. Manassés significa esquecimento. Ora, na verdade, vou contar uma para vocês, tem um versículozinho, quem quiser abrir, não precisa abrir agora, vale a pena ouvir, lá em João 11:54, anotem, que diz que Jesus diz assim, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, porque ele sabia que os judeus queriam matá-lo, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Isso para mim é tremendamente profético. Vocês perceberam? Olha como é que é João 11:54, tá? De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus. Por quê? Porque ele foi para uma região vizinha ao deserto chamada Efraim, e ali, em Efraim, permaneceu com os discípulos.
E quando ele diz que Efraim é o menor, na realidade, mas que será maior do que ele certamente está prefigurando a igreja, porque a igreja é maior do que Israel. Agora, por que é que ele diz que os dois serão ricamente abençoados? Porque os olhos do profeta Jacó nessa hora estão na Israel restaurada do reino milenar. É aí que está, não no tabernáculo caído de Davi, não no sacerdócio corruptível, no sacerdócio que foi corrompido, não é? De Anás e de Caifás, mas na restauração do sacerdócio levítico, conforme Zadok, e eu cheguei a orientar vocês para ler o livro de Ezequiel, dos capítulos 40 a 48. Mas, mais nobre, não é? Acima do que o sacerdócio levítico, mesmo restaurado em Zadok, é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. É o sacerdócio de Cristo. E esse sacerdócio de Cristo aponta para a igreja, aponta para Efraim. E a igreja, por que Efraim, então, não está na lista de Apocalipse? Porque a igreja foi arrebatada. A igreja não vai fazer parte da grande tribulação. Por isso aparece o nome de Manassés, porque Manassés aponta para Israel restaurada. E Dan não consta, porque Dan era aquela tribo que caracteriza a corrupção do sacerdócio levítico. E a partir daí, nós vamos ver um sacerdócio levítico restaurado e não o sacerdócio levítico corrompido. Então, Dan não podia fazer parte dessa lista de 144 mil. Efraim não podia fazer parte dessa lista, porque aponta para Israel. E Manassés deveria fazer parte, sim, porque Deus tem um propósito ainda na restauração de Israel. Estão todos acompanhando? Estou falando muito rápido. Está dando para entender? Adelson está ouvindo? Está tranquilo? E o Miguel está acompanhando? Efraim representa a igreja, né? A igreja. Perfeito. Por isso é que eu pedi, por isso é que eu achei muito interessante esse versículo que está em João 11:54, é uma coisa tremenda, quer dizer, lembra no início de Mateus, a palavra diz, não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, sempre aquela ideia de que o ministério inicial dele era para os judeus. Mas esse versículo de João 11:54, ele sabendo que os judeus queriam matá-lo, ele simplesmente afasta, não é? Ele vai se afastando dos judeus e se une aos discípulos, não como judeus, mas como igreja, como um corpo. E para onde que ele vai? Para uma cidade chamada Efraim. Ora, né? Vamos dar margem e espaço à fé. Ok, gente? Muito bem. É que você falou Efraim e Manassés como os judeus. Não, Manassés, uma bolinha aí, mas Manassés, olha, Efraim, em muitos textos bíblicos, como em Jeremias e Oséias, ele aponta para Israel, mas profeticamente, a partir dessa mensagem de Jacó, Manassés aponta para Israel restaurada no milênio, Zé Adélcio. E Efraim aponta... Não. Eu entendi. É que você, na hora que você foi falar... eu falei errado, desculpa, gente. Você falou errado. Por favor, me corrijam. Até o João Pedro está aqui dizendo que eu falei errado, me corrijam. Aí, vezes, é isso que eu estou falando. Escapole, valeu, obrigado, me avisem mesmo. Beleza, gente. Acontece, vamos lá. Então, o que acontece no capítulo 7 de Apocalipse, a partir do versículo 1 até o 8, o que nós mostramos de uma forma compilada? Que existe um grupo de evangelistas que são judeus, são israelitas, que vão ser selados no período, logo depois que a igreja for arrebatada, para que eles preguem uma mensagem de salvação. Quando você ler agora o restante do capítulo 7, que vai do versículo 9 ao verso 17, você vai ver o quê? Exatamente os efeitos, as consequências desta mensagem evangelística. Olha que coisa tremenda. Então, olha como é que começa o 9. Depois dessas coisas,
Ou seja, depois que ele viu os 4 anjos segurando os cavaleiros, depois que ele viu que 144 mil foram selados e tudo mais, ele diz aqui: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, olha a consequência, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Notem que quando você vê no Novo Testamento as menções a tribos, povos, línguas e nações, são gentios do Antigo Testamento. Não é? É uma notação nova que a gente aprende no Novo Testamento. Mas, muito importante, não está se referindo aos judeus aqui. Porque quando ele fala de povos, línguas, tribos e nações, ele está falando de um grupo que não inclui judeus. Como é que você sabe disso? Avancem um pouquinho o Apocalipse e olhe o Apocalipse 12. Em Apocalipse 12, no verso 17, só para vocês terem ideia, para a gente ver a diferença. Apocalipse 12, 17 diz assim: então o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é Israel, a gente vai estudar isso à frente, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, aos outros judeus, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então, esses são os judeus cristãos daquela época. Esses são os judeus messiânicos daquela época. Esses que estão em Apocalipse 12, 17. Esses são aqueles que vão se encaixar na palavra: virá de Sião o libertador e toda Israel será salva, como está em Romanos 11, 25, 26. Ok, gente? Agora, voltando para Apocalipse 7, povos, línguas, tribos e nações. O que mais que ele está dizendo aqui? Estavam em pé diante, clamavam com grande voz, vou voltar, desculpa, 9, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, ou seja, com roupa de quem foi santificado, roupa de salvo. Quando chega no verso 10, tem um versículo que, gente, como se faz confusão com esse versículo? Porque está escrito assim: clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Isso não existe, tá? Ninguém está diante de Deus, um grupo imenso de todos os povos, línguas, tribos e nações, falando salvação. Vocês sabem o que eles estão falando aqui? Hosana. Lembra disso? Hosana, Hosana, Hosana. Que em hebraico, Hosana é, na verdade, uma expressão hebraica. Nós, na língua portuguesa, falamos Hosana. O original hebraico é Hoshiana. Hoshiana, que acabou se tornando uma expressão de louvor. Essa expressão de louvor, quem quiser saber de onde vem, está no Salmo 118, no verso 25, tá? Significa salva-nos. Não é salvação ao nosso Deus. Isso não é um clamor, salvação ao nosso Deus. Isso não faz sentido. Parece que eles estão pedindo para que Deus seja salvo. Não é isso. O que eles estão falando é uma expressão de louvor e gratidão a Deus, falando Hoshiana, salva-nos, Senhor. Que acabou, não é nós, da igreja, acabamos transformando isso numa expressão de louvor. E depois continua. E aí vem sempre o cenário de adoração, que diz: e todos os anjos, verso 11, que estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos chega para João e diz, no verso 13: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são
e de onde vieram. Então, antes da gente ver essa resposta, dá uma olhadinha aí do lado esquerdo no capítulo 6, né, de Apocalipse. Gente, é fácil, né? A página anterior, no versículo 9, quando abriu o 5º selo. Vejam só, porque uma coisa tem a ver com a outra. Apocalipse 6, no verso 9, diz: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano santo, verdadeiro, não julgas e vingas e o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Agora o verso 11, olha só as vestes brancas. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Agora, então, pegando esse texto do 5º selo, a gente volta para cá, para o verso 13, Apocalipse 7, verso 13. Olha como é que está conectado. Um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? E o verso 14 tem a resposta: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Glória a Deus! Então você teve um ministério dos 144 mil que gerou esse tipo de salvação, não é? Percebem? Então isso nada tem a ver com a igreja que foi arrebatada. Isso nada tem a ver com o número de salvos, não é? Serão 144 mil salvos. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos em outra dispensação aqui. Nós estamos na dispensação da tribulação, chame do que quiserem. Nós estamos na dispensação da grande misericórdia de Deus, que ainda está dando uma chance para que aqueles que não foram arrebatados ou não morreram em Cristo possam ser salvos ainda. É o marido daquela mulher, que a mulher ficava falando para ele: irmãzinha, meu amor, você precisa ir para a igreja comigo, você precisa ouvir sobre o arrebatamento. Ah, não, hoje tem jogo do Vasco, então fica ali. Vai ver o jogo do Vasco, entendeu? Do Flamengo, seja lá de quem for. E aí, quando ele viu a esposa e os filhos pequenos sumindo, ele parou para ver e disse: ela estava certa. Mas e agora, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Alguém chegou para ele e vai falar: olha só que agora aquela graça, aquele favor imerecido de você ser batizado no sangue de Cristo, não é? No sangue de Cristo, agora não vai mais acontecer. Agora você vai ter que ser batizado na tua própria morte, cara. Você vai ser degolado, você vai perder isso aqui. É como eu sempre digo e repito: não vai passar direto na matéria, não quer estudar, vai para a recuperação. Vai ter que estudar a matéria toda. Vai poder passar de ano? Vai, mas vai ser muito mais difícil se tivesse vivido a graça, tivesse estudado antes, tivesse passado direto na matéria. Agora vai ser mais complicado. Mas quem é que tem que trazer essa mensagem? Se o Espírito Santo não estará mais na terra. E é ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Por que é que esses 144 mil são selados com o selo de Deus? Exatamente para poderem cumprir este ministério. Ok? Então, quando ele fala, esses são os que vieram da grande tribulação, quero que vocês, olha, a palavra grega, escutem isso, gente, klipsis megale, ou mega, nós sabemos o que é mega, né, grande, mega não sei o que, né, klipsis é tribulação. O que é essa tribulação? É quando você pega azeitonas e põe debaixo de uma prensa. Exatamente assim Jesus se sentiu na cruz do Calvário, né? Sai aquele óleo, né? O melhor óleo sai quando a primeira prensa vem. Ou então quando você está tirando o suco mesmo, né? O mosto da uva, que você joga aquelas uvas e você passa ou pisa o lagar, e aquilo respinga sobre você. Isaías 63 tem uma mensagem tremenda sobre isso. Então tudo que é esmagado
né? Sejam as azeitonas, não é, quando sai o óleo, ou as uvas para sair o sangue, né, teoricamente, né? Estou fazendo uma analogia, isso significa tribulação. Olha a analogia, olha o paralelo que João fez para explicar o que as pessoas vão passar pela grande tribulação. Perceberam? Por isso existe essa mensagem. Ou seja, as pessoas vão ser esmagadas, literalmente esmagadas de tanto sofrimento. Ok? Vamos continuar, verso 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos olhos toda lágrima. O que ele está falando? Esses são os que vieram da grande tribulação. Sei lá o que esse pessoal comeu, porque não podia comer. Sei lá o que esse pessoal bebeu, porque as águas vão se transformar em sangue, ou em coisas amargas. Sei lá como que eles dormiram, que perseguição que eles não tiveram, como a gente vê na abertura do 5º selo. Mas eles não se deixaram marcar pela marca da besta. Por que é que eles não se deixaram marcar pela marca da besta? Porque alguém chegou para eles e disse, não se deixe marcar pela marca da besta. Quem foram? Os 144 mil. A salvação vem dos judeus. Gente, isso é na Bíblia inteira. João 4, 22, Jesus fala para a mulher samaritana, vós, né, sobre adorar no monte aqui, adorar em Samaria, adorar no Gerizim, orar no Ebal, ele falou, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Foi uma determinação de Deus. Percebem? E até aqui, isso continua, não é? Assim como os 12 discípulos eram judeus, os 144 mil também o são, não é? É uma coerência bíblica na realidade, ok? Muito bem. Essa palavra, antes da gente entrar no capítulo 8, não é? Vamos só dar uma olhadinha rápida em Isaías para ver a comparação desse nunca mais terão fome nem sede. Abra uma palavra em Isaías no capítulo 49, não é? Versos 9 e 10. Isaías, lá no meio da Bíblia, capítulo 49, verso 9 e 10. Flávio, quer falar? Depois que você falar, eu pergunto. Eu espero. Tá bom. Então, Isaías 49, versos 9 e 10, diz assim, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, isso é imperativo, né? Aparecei. Eles pastarão nos caminhos, em todos os altos desnudos terão o seu pasto, pastos verdejantes. Não terão fome nem sede. A calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará aos mananciais das águas. Essa passagem de Isaías, ela profetiza exatamente o que acontece com aqueles que vão sobreviver à grande tribulação. Ok? Muito bem. Vamos passar para o capítulo 8, que ainda faltam 10 minutos para a gente dar um... Oi? Antes de você passar para o capítulo 8. Flávio, desculpa, Flávio, pergunta. Antes de você passar para o capítulo 8, esses 144 mil... que eles vão ter essa atuação, né, que em parte é um pouco do que a igreja faz hoje, né, essa de evangelizar, de pregar, de dizer para as pessoas não se deixarem marcar. Como é que você consegue perceber em termos mundiais, como será essa atuação deles em termos mundiais? Porque 144 mil, imagino que eles estejam espalhados pela face da terra, vamos dizer assim, por todos os continentes. Mas é uma quantidade de gente muito pequena, né? Ou você acha que eles vão estar mais concentrados em Israel mesmo? A minha opinião é o seguinte... Ideia, claro. Eu creio que, na verdade, eles vão ser...
parei para pensar, vamos pensar com calma. Eles se concentrariam em Israel, sim, na minha opinião. Agora, entenda que quando isso acontecer, não é, o impacto no mundo inteiro, Flávio, vai ser tão grande, sabe? Tão grande, que as televisões vão mostrar, a mídia vai mostrar, o YouTube vai mostrar. Então, eu acho que vários desses vão falar e muitos vão ouvir, porque todo mundo vai querer saber. A questão do... A gente não tem muita ideia do impacto que o arrebatamento vai causar. Mas você tem que entender que milhões de pessoas e crianças vão sumir desse planeta. Então, a necessidade de comunicação vai ser uma coisa assim, que é a única coisa que vai poder gerar a ligação das pessoas, não é? Então, mesmo que eles não estejam espalhados, literalmente, né, vamos supor, proporcionalmente às populações do mundo, eu acho que a mídia vai permitir que a mensagem seja levada, sabe? Isso não será impedimento para que as pessoas sejam salvas. Aonde a palavra tiver que ser levada, será levada, ou presencialmente ou via mídia. Entendeu? É isso que eu penso. Tá? Assim, Rubens. Um número muito grande, né, de pessoas, né? Desculpa. Lógico, não adianta, 1.144 mil, mesmo que você divida, onde é que você vai botar essas pessoas? Você está entendendo? Na verdade, Israel que é o centro de tudo. Até porque tudo vai estar voltado para Israel nessa época. Entendeu? O templo vai ser reconstruído, enfim, tudo, o centro, né, espiritual do mundo, se hoje já é Israel, imagina quando chegar aquela época, não é? Entendeu? Quando acontecer toda essa loucura, tudo vai convergir para Israel, Flávio. Entendeu? Fala, Miguel. Rubens. Oi, tudo bem? Tudo. Beleza? Eu estou com uma dúvida aqui, vamos ver se, dando uma resumida mais ou menos, tem esses 144 mil, que de uma forma ou de outra eles vão pregar ou em Israel ou no mundo, para todo mundo. Você não pode, para você ser salvo, você não põe esse chip na mão, ou esse negócio na testa, ou não se ajoelha, não sei como você vai fazer, mas entrega o seu pescoço que é melhor para você. De um jeito ou de outro, eles vão falar com a população isso. Sim. E muitos vão lembrar dos parentes que foram arrebatados. Sim. E vão aceitar a mensagem. Eu creio nisso. Sim. Aí todos são mortos em nome de Cristo, né? Todos são mortos em nome de Cristo e vão para essa presença do Cordeiro. Sim, está correto. Enquanto isso, os que estão nas bodas, estão lá, tal, aí se encontram nesse momento ou como é que é? Olha só, lembra de Apocalipse 6, de 9 a 11? Está dito que eles estão num grupo onde estão esperando todos se reunirem. Eu não sei quando que acaba, mas ele diz o seguinte, o que está escrito em Apocalipse 6? Ele fala assim, foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então, está morrendo, a alma fica debaixo do altar. Morre, fica debaixo do altar. E todo mundo está se juntando. Porque, como eu disse para vocês em outras aulas, esses também são bem-aventurados e fazem parte da primeira ressurreição, que são 2 eventos. É o evento do arrebatamento e este evento aqui. Agora, essas almas, elas vão se juntando e vai chegar uma determinada hora, que a Bíblia não fala, em que eles vão receber um corpo de glória também como a igreja, que vai receber quando houver o arrebatamento. Mas estes vão receber, me parece, de uma vez só, de uma tacada só. Por quê? Porque eles estão querendo juntar esse grupo, não é? Esses são aqueles que vêm de todos os povos, línguas e nações na grande tribulação, não é? Então, pelo que a Bíblia nos conta, não é morreu, recebeu o corpo de glória. Morreu, recebeu o corpo de glória. Não é isso que a Bíblia fala. Ela está dizendo que todos morrem, se reúnem numa sala de espera, entendeu? Até que o último salvo se reúna. E aí sim, com certeza, eles vão receber um corpo de glória para reinar com Cristo. Ok? Agora, Rubens, me veio uma dúvida.
Os outros mortos que morreram antes da grande tribulação, eles vão esperar porque esses daí fazem parte da primeira ressurreição, né? Vamos dizer assim. Só que eles são tardios, eles são daqui a 3 anos e meio. Eles vão ser todo mundo na mesma hora, ou os da primeira ressurreição, que é a primeira ressurreição também, mas que são anteriores à tribulação, já foram... Então, olha só, Flávio, no início da barra, no arrebatamento, baseado em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Então, isso é no arrebatamento. Isso acontece depois, a partir de 3 anos e meio para frente, na grande tribulação. Aí eles se juntam e em algum momento eles vão se juntar. Então, porque você falou que os mortos, o arrebatamento, né, da igreja e os mortos ressuscitarão primeiro, eles são a primeira ressurreição, mas eles também são a primeira ressurreição. Os mortos ressuscitarão primeiro, e estes mortos que vão ressuscitar depois, ainda no período antes, olha só, Jesus vai voltar com os seus santos, esses vão e voltam. Esses estão ali, vão receber um corpo de glória e vão se unir à igreja, Flávio. Não, tá. Por exemplo, Tessalonicenses 4. Os mortos ressuscitarão primeiro e os que nós teremos vivos seremos arrebatados. Esses mortos que ressuscitarão primeiro, primeira Tessalonicenses, faz parte da primeira ressurreição? Claro, são esses. Perfeito. Esses mortos aqui também fazem parte da primeira ressurreição. Também. Então, aí a minha dúvida aí, eu acho que eu não expliquei. Esses mortos do 1 Tessalonicenses, com essa ressurreição, eles vão junto ou vão em momentos diferentes? Não, eles vão... É porque veja só, um evento aconteceu depois. Sim, né? Claro. Então, quando acontecer, a igreja, as bodas vão estar esperando por eles, vamos dizer assim, não começa o casamento, porque nós temos um grupo que ainda vai se juntar conosco, porque eles estão na tribulação, e a igreja não está na tribulação. A gente vai ficar esperando uns 3 anos e meio de chegar. Ou 3, não sei, deve ser uns 3 anos e meio. Não importa, por aí, vai esperar. Espera. Isso. Enquanto isso, tem galardão para receber e por aí vai. Bom, gente, então, eu mostrei na aula passada que a 7ª trombeta era tocada na metade, não é? Daquela semana, conforme aquele gráfico, né? Metade da última semana de Daniel. Logo, as 6 primeiras trombetas, os 6 primeiros selos, não é? São abertos na primeira metade. Se é no início, se é no meio da metade, a gente não tem como saber. O fato é que eles estão liberando aqueles selos, os selos vão sendo abertos, aqueles cavalos, né, vêm com seus cavaleiros para executar um ministério, só conseguem executar depois que os 144 mil são selados, e a partir do início, ou uma semana depois, ou 10 dias depois, ou um mês depois, quem é que pode discernir isso? Eles começam a agir cada vez mais de maneira plena, ok? Muito bem. Importante a gente dizer o seguinte, elas são tocadas, elas são abertas, né, os selos, e as trombetas também são tocadas nesta primeira metade. O fato, prestem muita atenção, de uma trombeta ser tocada antes da metade, ou seja, na primeira metade da última semana de Daniel, não quer dizer que ela vai terminar ali. Ela pode ser tocada, o efeito dessa trombeta é tocada, ok? Não é? Acontece, e ela pode continuar depois da metade, até chegar ao período que eu tenho dito que é a grande tribulação mesmo, que é a segunda metade, tá? Então, vamos recordar mais uma vez aqui, para cada vez ficar mais, né? Olha aqui, gente, o que eu estou falando. Percebam que entre aqui, essa segunda barra, e essa metade, os selos são abertos e as 6 trombetas são soadas, porque a 7ª trombeta vai acontecer aqui no meio. Se a 7ª trombeta acontece exatamente no meio, então naquele quadrinho menor, que é a segunda metade,
da última semana de Daniel, vão acontecer o derramar das últimas 7 taças da ira de Deus. Então, a grosso modo, o que nós temos? Selos abertos, trombetas tocadas na primeira metade. 7ª trombeta, exatamente na metade. 7 taças da ira na segunda metade. E aí a gente vai ter ideia realmente de como tudo se encaixa. Então, eu chamo de grande tribulação, e outros comentaristas também, este período segundo, esses 3 últimos anos e meio, quer dizer, a segunda metade da última semana de Daniel, que eu chamo de grande tribulação. Ok? Muito bem. Agora, vocês querem ver uma coisa interessante? Antes da gente fazer uma análise mesmo dessas 4 primeiras trombetas, Apocalipse 8, verso 8. Está aí, Apocalipse 8, eu vou falar da segunda trombeta rapidamente. E eu quero que vocês abram a palavra em Apocalipse 16. Nós vamos ficar em Apocalipse 8 e Apocalipse 16, tá ok? Entre Apocalipse 8, a segunda trombeta, e Apocalipse 16, que é a segunda taça da ira, ok? Prestem muita atenção. Eu vou ler Apocalipse 8, 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. Ok? Olha agora Apocalipse 16, verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Vocês perceberam a ligação que tem entre a segunda trombeta e a segunda taça? Eu vou ler agora, voltando para Apocalipse 8, versos 10 e 11, que é a terceira trombeta. Diz assim: e o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes de águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 3ª parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Agora eu vou para Apocalipse 16, verso 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. Vocês estão percebendo que os juízos das trombetas, dessas primeiras trombetas, é um juízo de terços. É um juízo onde acontece tudo 1/3. Mas não quer dizer que eles necessariamente terminam, porque quando vocês veem o derramar das taças da ira, vocês notam a plenitude daquilo que começou com 1/3. Vamos falar de matemática? É como se você, não é, transformasse as águas dos rios, né, em sangue em 1/3, 1/3 das águas se transforma em sangue. Mas com o passar do tempo, mais 1/3 e mais 1/3. Então, 1/3 mais 1/3 mais 1/3, 3/3, que é 1. Ou seja, há uma plenitude onde ninguém vai conseguir beber água. Aí você vai me perguntar depois como é que pode ter morrido a 4ª parte da população da Terra. Imagina, você abrir a torneira da sua casa e sai sangue, como aconteceu no Egito, quando as águas se transformaram em sangue. Perceberam? A mesma coisa, vamos ver mais um exemplo rapidinho. Apocalipse, só um instante, Flávio. Apocalipse 8, 12. Diz assim, que é na 4ª trombeta. O 4º anjo tocou sua trombeta e foi ferida, olha lá de novo, a 3ª parte do sol, a 3ª parte da lua, a 3ª parte das estrelas, de modo que a 3ª parte dele se escureceu, a 3ª parte do dia não brilhou, assim como também a 3ª parte da noite. Agora, quando você vai para Apocalipse 16, no verso 8, olha o que acontece. O 4º anjo derramou sua taça sobre o sol. Foi direto, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então, primeiro era 1/3, vai começar a haver um horror, mas depois, quando as taças da ira forem derrubadas, aí o pau vai cantar mais.
Fala, Flávio. Perguntou? Não, aí é a totalidade. Aí não tem mais um terço. Entendeu? Ele não tem. Então, que ele vai de. Eu acredito, né, Adelson, que é de terço em terço. Um terço, 2 terços e tudo, que é 3 terços depois. Mas ele começa com sinais. Por isso é que as trombetas, para mim, elas não têm um final. Elas emendam nas taças da ira. Né? As trombetas são os primeiros juízos terríveis que vão começar a acontecer antes do toque da 7ª trombeta. Agora, quando a 7ª trombeta é tocada, aí as taças da ira são derramadas. E aí é o fim, aí é o final, aí é a grande tribulação. Ok? Rubens. Pronúncio. Fala. As demais são os selos são o prenúncio do que vai acontecer. Os selos representam, Adelson, a liberação desses espíritos que vão causar esse caos. Tá? Fala, Miguel. Rubens, não sei se eu entendi, você está achando que a trombeta, a taça já é na sequência da trombeta. Por exemplo, a primeira taça e a primeira trombeta já vem a taça. Em alguns casos, você pode notar nesses 3 exemplos que eu dei, porque você nota que nas trombetas é um juízo de terços. 1 terço é uma fração do pior. Mas o pior mesmo acontece quando as taças da ira forem derramadas, depois do toque da 7ª trombeta. Agora, mas isso aí já muda aquele gráfico que você fez? Não, é o mesmo gráfico. Olha o gráfico, Miguel. Vamos lá, olha lá, Miguel. Presta atenção. Muda nada. Presta atenção aí no gráfico. Não, é porque, por exemplo, aqui nesse gráfico, dá selos e trombetas. Se a taça vier junto com a trombeta, a primeira taça já está antes dos 3 anos e meio. Sim, concorda, não? Sim. Se a 7ª trombeta é tocada no meio, a primeira trombeta tem que ser antes. A 7ª trombeta... E a taça? E a taça também. As taças estão depois da 7ª trombeta. Miguel, olha o gráfico. Não entendi, Rubens. Porque você falou que vinha na sequência, por exemplo, ele tocou a primeira taça, a primeira trombeta já começa a taça. Não. Olha aqui, vamos lá de novo. Bem no meio está escrito 7ª trombeta ou não está? Tá. Muito bem. O que está escrito aqui do lado direito, não é? Taças da ira? Taças da ira, sim. Aí é o que eu entendi, começa a taça. Mas se as taças começam... Peraí. As taças começam depois da 7ª trombeta. Ok? Depois da 7ª trombeta. Aqui, está escrito, a setinha que eu botei da 7ª trombeta está no meio. E 7 taças da ira está ali à direita. Pelo que você falou... Eu entendo isso aqui. Não, é que eu me confundi pelo que você falou da comparativo do capítulo 8 com 16. É porque é o seguinte, Miguel, presta atenção, Miguel. É uma sequência... Escuta, presta atenção. Se a 7ª trombeta é tocada no meio, você concorda que as 6 anteriores são tocadas na primeira metade? Concordo. Só que elas não param, elas continuam. O efeito das 6 trombetas, ela não acaba. A trombeta continua sendo tocada. Exatamente isso. Não é que ela continua sendo tocada. A trombeta continua sendo tocada. O efeito continua. E ele vai ser pleno quando as taças forem derramadas. Agora, os 144 mil já não estão mais aqui. Na 7ª trombeta, os 144 mil já não estão mais. Não, eles vão ser arrebatados quando a 7ª trombeta for tocada. Eles são arrebatados... Ok, entendi. Tá bom? Entendi. Tá claro agora? Entendi. Então, aqui na salvação, acabou a salvação, né? Não, ainda vai ter. Não, a salvação vai começar a ter os efeitos
da tribulação exatamente aqui no meio, aqui na segunda metade. Muitos vão passar por aqui, é aqui que eles vão ser degolados. Aqui que eles vão ser degolados. Quem são vão ser degolados, tá? Esses são os que vêm da grande tribulação. Beleza. Entendeu? Beleza. Entendi. Tá ok? Entendi. Perfeito. Agora entendi. Vamos lá então, gente. Vamos começar a dar uma lida nos primeiros versículos aqui. Vou ver só uma curiosidade aqui. Esses anjos que fazem todo esse processo das trombetas, da ira, eles são anjos de Deus ou são anjos, demoníacos, caídos? O que vocês... Não, caídos, não, nós vamos ver agora que não são caídos, não. Quem vai, presta atenção, uma das formas de interpretação do monte ardendo em fogo, nós vamos ver isso agora, ou da rocha que se transforma em água amarga, existem duas maneiras de se interpretar, vou falar sobre isso. Agora, os toques das trombetas e das taças da ira são anjos de Deus. Tá ok? Sem dúvida alguma. Tá? É o ministério deles. Olha só como é que começa o capítulo 8 de Apocalipse. Eu vou antes de ler, eu vou resumir assim, ó. Tem um silêncio no céu. Prestem muita atenção nisso. Há um silêncio que eu falei no início da aula. Todo mundo esperando acontecer alguma coisa. Depois foram dadas 7 trombetas a 7 anjos. Está escrito isso aqui, tá? Foram dados, no verso 2. Depois, um outro anjo que se posta diante do altar do incenso, está aqui no verso 3, tá? Ele tem um incensário de ouro na mão, aquele incensário, sabe? O que é um incensário, né? E foi dado a ele incenso, muito incenso, com as orações dos santos, não é? Para oferecer diante do altar de Deus. Então ele está com imaginem a cena, um incensário de ouro, cheio de incenso e cheio das orações dos santos, tá ok? Aquilo pega fogo, ele bota fogo e ele começa a fazer isso, a fumaça sobe ao trono, às narinas de Deus. Aí chega aqui, né, no verso 4, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso. Ou seja, agora vai ter uma resposta de Deus. E aí logo depois o anjo toma o incensário, porque Deus acabou de responder, e dizer, vai fundo, manda bala, toca essa trombeta, porque agora chegou o dia da minha vingança. Então ele diz aqui, o anjo toma o incensário, enche de fogo do altar, e o que ele faz? Lança sobre a terra. Estou falando de coisas espirituais. E o que significa, logo depois que esse incenso com fogo foi jogado sobre a terra? Houve trovões, houve vozes, houve relâmpagos e houve terremotos. Deus começou a falar, cara. Já era. Acabou-se. Tá chegando o fim. Estão entendendo? É isso que acontece nesse início. Aí, na primeira trombeta, Apocalipse 8, verso 7, diz: e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua... Olha aí o juízo de terços. Na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Se você voltar um pouquinho para Apocalipse 7, no versículo 1, que fala dos 144 mil, olha o que está escrito em 7:1. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, aí, olha agora, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, primeiro segurou, mas agora que os 144 mil foram selados, então pode ir em cima da erva verde, pode ir em cima das árvores. Imaginem, então no toque dessa primeira trombeta, né, vocês imaginem se a terça parte das árvores
e toda a erva verde da terra é queimada, se alguém tem acabado... Olha só, vamos lá. Quem come erva? Elefante, girafa, cavalo, hipopótamo, zebra, ovelha, cabra, vaca. Prestem muita atenção. Se você queima 1/3 das árvores, já ouviram falar em fotossíntese? Todo mundo já ouviu falar em fotossíntese, que é uma das principais fontes de energia, não é? Da natureza, não só para vegetais, como para todos os seres vivos. Nós aprendemos isso, né? Quem é da minha época, no primário, em ciências, no ginásio, né? Os vegetais, eles estão na cadeia alimentar, fornecendo para os animais, entre eles nós também. Agora, eu pergunto o seguinte, se 1/3 das árvores também é queimada, cadê a maçã? Cadê a melancia? Cadê a pera? Cadê a laranja? Cadê a fruta? Entendeu? Né? Olha como O oxigênio também, né? O oxigênio. Quando você olha para a Ucrânia, né? Aliás, está um caos, né, na Rússia, né? Quando você olha para a Ucrânia e você não tem mais terra fértil para plantar o trigo, você vê que é o princípio das dores. Princípio das dores que nós estamos vivendo. Enquanto a igreja não for arrebatada, nós estamos vivendo o princípio das dores. Ok? Quando a gente vai para Apocalipse 8, versos 8 e 9, que a segunda trombeta diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Olha só. Aí presta atenção, Flávio. E tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar. Olha que coisa, como é que vai ficar o mar. 1/3, segunda trombeta. E perdeu-se a 1/3 parte das naus, dos navios. Agora, prestem muita atenção. O que eu estava te falando, Flávio, irmãos, a forma de interpretação é entre a interpretação simbólica, ou seja, que faz com que essa montanha que você está lendo aí, foi lançada no mar uma coisa grande como um monte ardendo em fogo, seja um anjo, como se fosse um anjo caído. Entendeu, Flávio? A interpretação simbólica aponta esse monte para um anjo caído. Ou você interpreta de forma literal, ou seja, alguma coisa química que vai acontecer no oceano, fazendo parecer com sangue. Está cheio de artigos na internet com um monte de mares se transformando em sangue, chuva ácida. É só procurar. É que eu não queria perder tempo com isso aqui. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Existe um livro, né? Por que eu acho que poderia realmente ser um anjo, não é? Como um monte, podia ser uma visão angelical, vamos dizer assim, tá? Por causa desse livro aqui, ó, tá vendo? Esse livro aqui é um livro apócrifo chamado Enoque. É o livro do profeta Enoque, tá? Ah, Rubens, você está estudando livro apócrifo? Não, eu não estudo, eu leio e eu pego o que é bom. Por que eu já li esse livro de Enoque algumas vezes? É simples, porque a Bíblia fala dele. A Bíblia fala dele. É só você abrir o livro de Judas, que tem um capítulo, e lá em Judas 14, né, que tem um capítulo, Judas 14, está escrito: concernente a estes, profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos. Isso está no livro de Enoque e está na Bíblia. Ou seja, possivelmente João conhecia o livro de Enoque. E no livro de Enoque, ele tem textos que eu já li, que dizem assim, eu separei. Presta atenção, Flávio. 7 estrelas semelhantes a montanhas de fogo, que são 7 anjos. Então, no livro de Enoque, ele explicita que os montes em fogo são anjos caídos. Então, eu estou tomando isso como possibilidade. Até porque esse é um livro que está mencionado na Bíblia. Percebeu? Agora, podemos interpretar de forma literal? Pode, eu não sei dizer.
o dia que eu tiver é assim ou assado, as duas vão se encaixar perfeitamente. Ok? Quando você vai para a terceira trombeta, que está em Apocalipse 8, 10, 11, diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, exatamente como a linguagem judaica apocalíptica do século I. Eu quero que vocês entendam isso. A gente precisa entender a linguagem que João tinha, a linguagem que ele conhecia da época dele. Perceberam? Então, quando ele fala que caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, não é? Ah, pode ser meteorito? Pode! Pode ser um meteorito, mas pode ser também um anjo. Ele diz: caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E ele diz que o nome dessa estrela, que pode ser o nome do anjo caído, se chama Absinto. Anjo tem nome. Se vocês lerem esse livro de Enoque, vocês vão ver exatamente detalhado todo o capítulo 6, quando os filhos de Deus, que eram os gigantes, que eram os demônios materializados, se relacionavam sexualmente com as filhas dos homens aqui na Terra, não é? E geraram os gigantes, os nefilins. Tá? Mas isso é muito mais cultural, mas isso se encaixa e detalha, tá? É apenas como leitura, ok? Vamos lá. E ele diz que a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram dessas águas porque se tornaram amargas. A palavra absinto significa amargo, entendeu, Davi? Absinto é amargo. Então as águas se tornaram amargas. Imagina você abrir, né, com aquela sede, querendo botar um pouco da água e tá com gosto de jurubeba para matar a sede, sei lá, entendeu? Imagina que horror que não deve ser, não é? Mas isso vai acontecer na terceira trombeta, entendeu, Miguel? E vai continuar na terceira taça da ira, com certeza, né? Quando chega, né? Eu para mim, sabe, Flávio, eu tenho assim muito mais tendência a achar que esse absinto, por exemplo, é um outro anjo caído, ok? Muito bem. Quando chega, então, na quarta trombeta, diz assim, essa quarta trombeta quarta trombeta. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. A terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente a da noite. Olha só, gente, vamos voltar um pouquinho para Apocalipse 6, tá? Apocalipse 6, página anterior, ou 2 páginas anteriores, no versículo 12, quando abriu o 6º selo, ok? Diz assim: olhei enquanto ele abria o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol tornou-se como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira, quando sacudida por um vento, deixa cair seus figos verdes. Eu posso até pensar que aí parecem meteoritos caindo mesmo sobre a terra. Mas essa quarta trombeta é função da abertura do 6º selo. Ok? Apocalipse 6, 12 e 13. Mas, para completar a base desse versículo, vamos todos abrir no livro de Joel, profeta Joel, no Antigo Testamento. Deem uma recuada em Joel, no capítulo 2, antes de Amós, depois de Oséias. Antes de Amós, depois de Oséias. A gente viu toda essa profecia de Joel, antes de Amós, depois de Oséias, todos abriram. Joel, capítulo 2, versículos 30, do 30 ao 32, diz assim: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Está falando do Armagedon. Assim como o Senhor tem dito. E nos restantes a quem o Senhor chamar. Porque muitos judeus vão morrer, mas Israel será salva. Esses são aqueles a quem o Senhor chamar no final dos tempos. Está se referindo aos judeus. Então, voltando para Apocalipse 8, no verso 12. Adelson está acompanhando? Fala, Flávio. E como é que se enquadra essa parte final do 32, que diz assim, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Não esqueça que toda vez, né, se você pegar então para responder a sua pergunta, abre rapidamente em Romanos capítulo 11, Flávio. Romanos 11, tá? Quem quiser abrir para a resposta do Flávio, tá? Entre outras respostas, está em Romanos 11, verso 25. Não quero, posso ler? Não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério ou esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, não é? Ou seja, fechou-se o cronômetro para que houvesse a igreja, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salva. É aí que se encaixa. Como está escrito, de Sião, olha aí o Sião, virá o libertador e desviará de Jacó, que é Israel, as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, aleluia, quando eu tirar os seus pecados. Reino milenar, sacerdócio levítico restaurado em Zadok. É o mesmo primeiro versículo, Flávio, de Daniel 9, 24, lembra a profecia das 70 semanas de Daniel. Abre lá em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Essa é aquela parou na semana 69, né? Exatamente isso, Felipe. Então, Daniel 9, no verso 24, ele fala claramente dessa salvação no futuro de Israel. Olha o que ele está dizendo, Flávio. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, não é? Que são os judeus, sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. Para fazer o quê, Flávio? 6 coisas. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, que é Cristo, selar a visão e a profecia, que não vai precisar mais, e para ungir o santo dos santos. Então é aqui que se encaixa a pergunta que você fez de Joel 2,32. Ok? Não, eu digo assim, porque como é invocar nesse momento e ser salvo? Essa que é a minha dúvida, entendeu? Mas eles vão invocar, porque eles vão clamar pelo Messias. Essa invocação, eles vão estar num sofrimento danado. Israel vai estar com cara de ser completamente destruído, não é? E eles vão clamar Mashiach, Mashiach, Mashiach. E o Mashiach, eles vão ver as marcas nas mãos de Cristo e vão ver a quem rejeitaram há 2000 anos atrás. É isso que vai acontecer. Zacarias 12, 10. Que o Mashiach vem para salvá-los. Aí eles vão ver quem é o Mashiach. Imagina Jesus voltando, né, como está escrito em Apocalipse 19, 11. Olha o que está em Apocalipse 19, 11. Avança rapidamente. Apocalipse 19, 11. Olha ele vindo aí. O que está escrito? Viu o céu aberto, apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro. Julga e peleja com justiça, glória a Deus. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, o nome do qual se chama é o Verbo de Deus, glória a Deus. É Jesus voltando. Aí quando ele volta com os santos e com os anjos, o que você acha que vai acontecer com Israel? Todo Israel será salva. É ele. É ele que a gente está esperando. Só que o script de Deus criou algo tão fantástico que eles vão reconhecer nele aquele que foi rejeitado há 2000 anos atrás e morreu numa cruz para que eles fossem salvos. Essa é a grande obra do Senhor. Amém? Amém. 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 Apocalipse 8:13, último versículo aqui. Vamos lá, gente.
Enquanto, Apocalipse 8, verso 13, enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Aí, quando você se lembra daquele que a gente estudou umas 3 aulas atrás, aquele versículo de Ezequiel 2:10, que diz sobre o livro, está escrito, quem quiser ver depois, estendeu diante de mim o livro, ele estava escrito por dentro e por fora, que era o livro selado, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então aí os 3 ais, que vão ser a 5ª trombeta, a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Ezequiel 2:10, para quem quiser conferir.